Eu pensei que conhecia meu filho até o encanador descobrir o que ele escondeu nas paredes. A casa estava cheia de poeira e do barulho de ferramentas. Thomas, o encanador, era um homem de poucas palavras, focado em seu trabalho. Ele estava consertando um vazamento antigo no banheiro, um problema que eu adiava há anos. De repente, o som da marreta parou. Um silêncio estranho tomou conta do corredor. Fui até lá, secando minhas mãos em um pano de prato. Ele estava parado, olhando para um buraco na parede, onde os canos velhos ficavam expostos. Mas não era para os canos que ele olhava. Havia um espaço oco, um compartimento que não deveria estar ali. Dentro, coberta de pó e teias de aranha, havia uma pequena caixa de metal, escura e sem nenhum enfeite. Thomas me olhou, o rosto sujo de gesso, e apenas apontou. "Isso não é parte da tubulação", ele disse com a voz rouca. Meu coração começou a bater mais rápido, uma sensação fria subindo pela minha espinha. Aquela parede tinha sido fechada há mais de 15 anos, na última grande reforma que Léo, meu filho, organizou antes de se mudar. Eu nunca imaginei que a parede do meu banheiro escondia um segredo sombrio de meu filho. Se essa descoberta te arrepiou, inscreva-se e deixe seu like para acompanhar o desenrolar dessa história. Pedi a Thomas que tirasse a caixa dali. Ele a pegou com cuidado, como se fosse um artefato antigo e frágil. Colocou-a no chão do corredor e o som metálico ecoou no silêncio da casa. Agradeci pelo trabalho e paguei a ele, querendo apenas que fosse embora. Eu precisava ficar sozinha com aquilo. Quando a porta da frente se fechou, ajoelhei-me no piso frio, minhas juntas protestando. A caixa estava trancada com um cadeado pequeno e enferrujado. Por um momento, pensei em deixá-la fechada, em jogar fora aquele pedaço do passado e fingir que nada tinha acontecido. Mas a curiosidade, misturada a um medo crescente, era mais forte. Fui até a garagem e peguei um martelo. Com algumas batidas firmes, o cadeado cedeu e se partiu. Respirei fundo e levantei a tampa. O que vi lá dentro fez o ar faltar em meus pulmões. Não eram joias ou dinheiro, eram papéis, documentos amarelados pelo tempo, dobrados com uma precisão quase cirúrgica. E, por cima deles, uma única fotografia desbotada. Na foto, estávamos eu e meu falecido marido, Carlos, mais jovens e sorridentes, ao lado da minha irmã, a tia do meu filho. O nome dela é Marta. Ela sorria na foto, mas seus olhos sempre tiveram um brilho que eu nunca soube decifrar. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Eram cópias de documentos legais, contratos e extratos bancários. Eram as provas da traição que sofri logo após a morte de Carlos. Marta, minha própria irmã, havia me enganado. Ela desviou uma parte considerável da herança que meu marido me deixou, usando de sua posição de confiança para me fazer assinar papéis que eu, em meu luto profundo, mal conseguia ler. Na época, eu senti que algo estava errado, mas ela me convenceu de que eram apenas formalidades. Eu era uma modista, entendia de linhas e tecidos, não de cláusulas e finanças. Eu confiei nela, e ela me roubou, deixando-me em uma situação financeira difícil por muitos anos, enquanto ela prosperava. A dor daquela descoberta antiga voltou com força total, como se tivesse acontecido ontem. Mas a pergunta que gritava em minha mente não era sobre a traição de Marta, era sobre meu filho. Por que Léo teria essas provas? E por que ele as esconderia dentro da parede da minha casa? Ele tinha apenas 20 anos quando tudo aconteceu. Lembrei-me de como ele ficou zangado na época, como dizia que a tia Marta não era confiável. Eu pensei que era apenas a raiva de um jovem que via a mãe sofrer. Nunca imaginei que ele tivesse ido além. Ele deve ter investigado por conta própria, conseguido essas cópias e... E o quê? Por que não me mostrou? Por que não usou isso para me ajudar a fazer justiça? A resposta começou a se formar em minha mente. Uma ideia tão monstruosa que me fez sentir náuseas. A vingança dele não era para mim. Era de outra natureza, mais sombria e egoísta. Ele não queria restaurar minha honra. Ele queria poder. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Anos depois da morte do pai, Léo começou a ter um estilo de vida que parecia incompatível com seu salário. Carros novos, viagens, presentes caros para si mesmo. Quando eu perguntava, ele sempre dava desculpas vagas sobre investimentos inteligentes ou bônus no trabalho. Eu, em minha ingenuidade de mãe, acreditei. Ou talvez, no fundo, eu não quisesse ver a verdade. Agora, com a caixa de metal aberta no chão, a verdade era inegável. Léo usou esses documentos não para expor Marta, mas para chantageá-la. Ele a manteve em silêncio por todos esses anos, extraindo dela o dinheiro que, por direito,
era meu. Ele se vingou da traição dela, mas fez isso se tornando um cúmplice de seu silêncio, lucrando com a minha dor. E o pior de tudo, ele me via como fraca, como alguém que não merecia saber a verdade, alguém que ele precisava contornar para conseguir o que queria. A casa, que sempre foi meu casulo, meu lugar seguro, de repente se tornou a cena de um crime silencioso. As paredes que eu pintei e decorei com amor agora pareciam cúmplices, guardando o segredo da traição dupla que sofri. A traição da minha irmã, que me roubou no meu momento de maior fragilidade, e a traição do meu filho, que usou minha desgraça como uma ferramenta para seu próprio ganho. A melancolia que eu sempre via em Léo não era tristeza, era o peso de sua mentira. Seu distanciamento não era apenas personalidade, era uma estratégia para manter seu segredo seguro. Ele me amava, eu queria acreditar nisso, mas seu amor estava contaminado por desprezo. Ele me via como uma vítima incapaz de lutar por si mesma, e em vez de me dar a espada, ele a usou para lutar por ele mesmo. Uma onda de raiva, fria e cortante como gelo, começou a substituir o choque e a tristeza. Eu, Yolanda, que passei a vida inteira costurando, unindo pedaços de pano para criar algo bonito e forte, agora sentia um desejo avassalador de rasgar, de desfazer, de expor as costuras podres da minha própria família. A vingança, uma palavra que sempre pareceu pertencer a pessoas amargas e sombrias, agora fazia todo o sentido. Mas minha vingança não seria como a de Léo. Não seria sobre dinheiro ou poder. Seria sobre a verdade. Seria sobre mostrar a ele e a Marta que a mulher que eles subestimaram, a senhora quieta que passava os dias com agulha e linha, ainda tinha força. A precisão que eu usava para cortar um tecido caro, eu usaria agora para cortar as mentiras deles. Levantei-me do chão, minhas pernas firmes. Guardei os documentos e a fotografia de volta na caixa de metal. Não para escondê-los, mas para guardá-los como a peça central do meu plano. Caminhei até o telefone, meu coração batendo em um ritmo constante e determinado. Primeiro, disquei o número de Léo. Ele atendeu no segundo toque, a voz soando distante e despreocupada. Oi, mãe, tudo bem? Ele perguntou. Minha voz saiu calma, sem nenhum traço da tempestade que se formava dentro de mim. Tudo bem, meu filho. Eu só queria te convidar para um jantar aqui em casa no sábado. Faz tempo que não nos vemos. Ele hesitou por um segundo. Claro, mãe, estarei aí. Eu podia sentir sua surpresa do outro lado da linha. Eu raramente o convidava de forma tão direta. Ótimo, eu disse. E Léo, por favor, não se atrase. Será um jantar de família muito importante. Depois de desligar, minha mão pairou sobre o telefone por um instante. Então, com a mesma calma deliberada, disquei o número da minha irmã, Marta. Ela também atendeu rapidamente, a voz falsamente doce que ela sempre usava comigo. Yolanda, querida, que surpresa boa. Eu mantive o mesmo tom neutro e agradável. Marta, estou organizando um pequeno jantar em família no sábado. Gostaria muito que você viesse. Houve um silêncio do outro lado. Eu sabia que ela estava pensando, calculando. Um convite meu era algo raro e inesperado. Um jantar? Que ocasião especial é essa? Ela perguntou, tentando soar casual. Nenhuma ocasião, respondi. Apenas senti que era hora de reunirmos a família, para colocar algumas coisas em ordem. Coisas do passado. A última frase eu disse de forma lenta, deixando que cada palavra pesasse no ar. Eu a ouvi prender a respiração. Eu verei se posso ir. Ela gaguejou. Eu insisto que você venha, Marta, eu disse, e pela primeira vez, deixei um fio de aço transparecer em minha voz. Há algo que pertence a você aqui em casa. Acho que você vai querer de volta. Naquele momento, a vingança deixou de ser apenas um sentimento e se tornou um plano. O palco estava montado. O jantar de sábado não seria uma celebração, seria um tribunal. E eu, a juíza. A casa, que por tantos anos foi cúmplice de uma mentira, seria finalmente o lugar onde a verdade seria servida, fria e implacável, como o prato principal. Eu olhei ao redor, para as paredes que ainda cheiravam a gesso fresco. Elas não guardavam mais o segredo de Léo. Agora, elas guardavam o meu. E eu estava pronta para revelá-lo. Os dias que se seguiram foram de uma calma assustadora. Eu me movia pela casa como uma atriz em um palco vazio, ensaiando minhas falas e meus gestos para a grande noite. Cada tarefa doméstica se transformou em parte do ritual. Ao varrer o chão, eu sentia que varria para fora os anos de mentiras. Ao limpar as janelas, eu queria que a luz entrasse e expusesse todos os cantos escuros da nossa história. A modista dentro de mim despertou, não para costurar tecidos, mas para alinhavar os fatos, preparando cada ponto da conversa que teríamos. Eu não sentia ódio, não era uma emoção quente e explosiva, era algo frio, pesado
e metódico. Era a clareza de quem finalmente entende o desenho completo do bordado, depois de passar anos olhando apenas para o avesso cheio de nós e fios soltos. Passei horas na cozinha, mas não com o amor de sempre. O preparo do jantar era uma obrigação, uma necessidade para manter a farsa até o momento certo. Escolhi pratos simples, comidas universais que não despertariam nenhuma memória afetiva, nenhuma lembrança de celebrações passadas. Seria uma refeição sem sabor, apenas para preencher o tempo antes da verdade ser servida. A caixa de metal estava guardada no meu armário do quarto, sob um monte de lençóis antigos. De vez em quando, eu ia até lá e a tocava, sentindo o frio do metal contra meus dedos. Era como tocar na prova material da minha própria ingenuidade e da crueldade dos dois que eu mais amava. A fotografia, com nossos sorrisos congelados no tempo, era a mais dolorosa de todas as peças. 3 pessoas que se amavam ou que fingiam se amar, unidas por um flash de luz que escondia um abismo de escuridão. Quando o sábado chegou, a casa estava impecável e silenciosa. Eu arrumei a mesa de jantar com o melhor aparelho que tinha, aquele que Carlos e eu compramos para ocasiões especiais. Toalha de linho branca, pratos de porcelana, talheres polidos, tudo perfeito, como a família que eu acreditava ter. Acendi velas, criando uma atmosfera que poderia ser confundida com aconchego, mas que para mim era a iluminação de um tribunal. Eu estava pronta. A calma que me envolvia era tão densa que parecia uma armadura. Eu não era mais a Yolanda frágil que chorou por dias no luto. Eu era a mulher que o encanador Thomas ajudou a desenterrar, a mulher que estava escondida sob os escombros de 2 traições. Léo chegou primeiro, pontualmente. Ele trazia uma garrafa na mão e um sorriso no rosto, mas seus olhos me estudavam, tentando entender a razão daquele convite. A casa está ótima, mãe. Cheira bem, ele disse, olhando ao redor. Ele não notou o buraco recém-fechado na parede do corredor, agora coberto por uma camada de tinta fresca. Ele estava cego pela própria arrogância, certo de que seu segredo estava seguro para sempre. Pedi que ele se sentasse na sala enquanto eu terminava as coisas na cozinha. Ele ligou a televisão, enchendo o silêncio com o barulho de um programa qualquer. A normalidade da cena era revoltante. Ele ali, agindo como o filho dedicado, enquanto o fruto de sua chantagem provavelmente pagava pelo carro que ele estacionou na minha porta. Marta chegou 15 minutos depois, e sua ansiedade era visível. Ela me abraçou de um jeito apertado demais, falso demais. Yolanda, que bom te ver. Sua casa está linda, ela repetiu, quase as mesmas palavras de Léo. Ela me entregou uma caixa de doces, que eu coloquei na bancada da cozinha sem nem olhar. Seus olhos corriam por todo o lado, procurando por algo, uma pista, uma ameaça. Ela sabia que algo estava errado. A minha voz no telefone, com aquele toque de aço, tinha sido o suficiente para alertá-la. Ela se sentou no sofá, a uma distância segura de Léo, e os dois trocaram cumprimentos forçados. O ar na sala ficou pesado, denso com tudo o que não era dito. Servi o jantar em silêncio. Eles tentaram puxar conversa, falando sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre banalidades que não significavam nada. Eu respondia com frases curtas, monossilábicas. Comi pouco, observando os dois. Léo comia com apetite, relaxado, acreditando que aquele era apenas mais um dos meus momentos de melancolia. Marta mal tocou na comida, mexendo no prato com o garfo, o rosto pálido sob a luz das velas. A tensão era quase física, uma terceira presença à mesa. Quando eles terminaram, eu recolhi os pratos, mas em vez de trazer a sobremesa, eu voltei da cozinha com a caixa de metal escura. Coloquei-a no centro da mesa, com um baque surdo que fez os dois se sobressaltarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Léo olhou para a caixa e seu rosto perdeu toda a cor. Ele a reconheceu no mesmo instante. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para mim, a boca ligeiramente aberta em choque. Marta franziu a testa sem entender, mas viu a reação do sobrinho e o medo começou a se espalhar por seu rosto. O encanador encontrou isso, eu disse, a voz firme e clara, cortando o silêncio como uma faca. Dentro da parede do corredor, a parede que você fechou, Léo, 15 anos atrás. Abri a tampa da caixa. O som da dobradiça enferrujada ecoou na sala de jantar. Com a ponta dos dedos, tirei a fotografia e a coloquei sobre a mesa, virada para eles. Depois, peguei os documentos amarelados. Eu sempre me perguntei como você conseguiu prosperar tanto, Marta. Comecei, olhando diretamente para minha irmã. Enquanto eu contava cada centavo para pagar as contas depois que Carlos morreu, eu estava de luto, cega pela dor, e você se aproveitou disso. Você me fez assinar papéis, me roubou parte da herança do meu marido. Você me traiu no pior momento da minha vida. Marta começou a chorar, um choro baixo e patético. Yolanda, eu posso explicar. Ela gaguejou. Eu levantei a
mão, silenciando-a. Não, você não pode, eu disse, fria. Mas a sua traição, por mais dolorosa que tenha sido, eu até poderia um dia tentar entender. A ganância cega as pessoas. Então, virei meu olhar para Léo, meu filho. Ele estava paralisado, o rosto uma máscara de pânico. Mas a sua traição, Léo, essa eu não consigo entender. Minha voz tremeu por um segundo, mas eu a controlei. Você descobriu tudo. Você investigou, encontrou as provas. Você podia ter me contado, podia ter me ajudado a conseguir justiça. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Peguei um dos extratos bancários e o deslizei pela mesa em sua direção. Mas você não fez isso. Você escolheu um caminho diferente, não foi? Você pegou a dor da sua mãe e a transformou em uma fonte de renda. Léo finalmente encontrou a voz, mas era um sussurro rouco. Mãe, não é o que você está pensando. Eu fiz isso para te proteger. Você estava tão frágil, eu não queria te fazer sofrer mais. Eu só peguei de volta o que era nosso. A desculpa era tão fraca, tão insultuosa, que uma risada amarga escapou dos meus lábios. Nosso? Você chama de nosso o dinheiro que usou para comprar seus carros, suas viagens, sua vida de luxo, enquanto eu remendava minhas próprias roupas? Você não me protegeu, Léo. Você me usou. Você me julgou fraca, incapaz, e decidiu que tinha o direito de administrar minha tragédia para seu próprio benefício. Você chantageou sua tia por anos, se tornando tão sujo quanto ela. Vocês dois se merecem. Marta soluçava abertamente agora, o rosto escondido nas mãos. Léo me olhava com uma mistura de medo e raiva. O que você vai fazer? Ele perguntou, o desafio em sua voz mal disfarçando o pavor. Chamar a polícia? Nos expor para todo mundo? Eu balancei a cabeça lentamente. Não, isso seria dar a vocês a importância que não tem. Minha vingança não é sobre escândalo ou dinheiro. É sobre a verdade. E a verdade é que esta família, como eu a conhecia, acabou esta noite. Levantei-me da mesa, o corpo ereto, sentindo um alívio imenso, como se um peso de décadas tivesse sido tirado das minhas costas. Eu quero que vocês dois saiam da minha casa. Agora. Minha voz era calma, mas final. Peguem seus casacos, seus presentes falsos e saiam. Não me liguem, não me procurem. Para mim, a irmã que me roubou e o filho que lucrou com a minha dor não existem mais. Léo se levantou de um salto. Mãe, você não pode estar falando sério. Eu sou seu filho. Um filho não faz o que você fez. Respondi, sem olhar para ele. Um filho ampara, não explora. Você fez sua escolha há 15 anos. Quando escondeu essa caixa na parede. Agora, eu fiz a minha. Eles ficaram parados por um momento, chocados, esperando que eu mudasse de ideia, que eu desmoronasse. Mas a modista quieta havia morrido. Em seu lugar, havia uma mulher que finalmente tinha cortado as linhas podres que a prendiam. Sem dizer mais uma palavra, eles saíram. Ouvi a porta da frente se fechar, e o som finalizou um capítulo da minha vida. A casa ficou em um silêncio profundo. A comida intocada na mesa, as velas queimando lentamente. Eu não chorei. Caminhei até a janela e olhei para a rua escura. Eu estava sozinha, mais sozinha do que nunca. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia fraca. Eu tinha desfeito o nó. As peças estavam espalhadas. A família estava quebrada, mas a verdade estava livre. E a minha casa, finalmente, era só minha de novo. Um casulo que agora guardava não mais segredos, mas a força de uma mulher que aprendeu a se defender com a única ferramenta que lhe restava, a verdade. Naquela noite, depois que a porta se fechou, eu não me movi por um longo tempo. A casa, que minutos antes parecia um palco iluminado para um drama terrível, voltou a ser apenas uma casa. As velas na mesa de jantar ainda queimavam, suas chamas dançando e projetando sombras nas paredes vazias. Caminhei lentamente até a mesa e apaguei cada uma delas, uma por uma. O cheiro de fumaça e cera quente encheu o ar, como o fim de um ritual. O silêncio que se instalou não era de paz, mas de espaço. Era o silêncio de um quarto esvaziado, de um peso que foi finalmente colocado no chão. Pela primeira vez, o silêncio não me assustava. Ele era meu. Passei a mão na parede do corredor, onde a tinta fresca cobria a cicatriz deixada pelo encanador. Aquela parede não guardava mais nada, nem eu. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. A rotina de anos me chamava. Fazer café, olhar pela janela, esperar o dia começar. Mas algo estava diferente. O ar parecia mais leve, mais fácil de respirar. Enquanto a água esquentava, olhei para as minhas mãos. As mesmas mãos que por tantos anos costuraram vestidos
juntos, consertaram rasgos e uniram tecidos, agora tinham desfeito a costura mais importante de todas, a da minha família. Não senti orgulho, mas também não senti arrependimento. Senti uma clareza fria, a mesma precisão que eu usava para cortar um molde em um pano caro. Algumas linhas precisam ser cortadas para que a peça não fique torta para sempre. A minha vida tinha ficado torta por tempo demais. Eu estava apenas endireitando o tecido. Os telefonemas começaram 2 dias depois. O primeiro foi de Léo. A voz dele no telefone era uma mistura estranha de raiva e súplica. Ele me acusou de ser cruel, de destruir a família por causa de dinheiro velho. Disse que eu não entendia os sacrifícios que ele tinha feito. Eu o ouvi em silêncio, sem interromper. Deixei que ele esvaziasse todo o seu veneno e sua autopiedade. Quando ele finalmente parou, esperando uma resposta, uma briga, eu disse apenas uma coisa. Eu entendo tudo perfeitamente agora, Léo, e é por isso que não há mais nada a ser dito. Por favor, não me ligue mais. E desliguei. Não bati o telefone, apenas o coloquei de volta no gancho com uma firmeza tranquila. Cada gesto meu, a partir daquela noite, parecia ter um novo peso, uma nova intenção. Marta não ligou. Em vez disso, uma semana depois, chegou uma carta pelo correio. O envelope era de um papel caro, e a caligrafia dela, sempre tão redonda e perfeita, enchia a frente. Deixei a carta na mesinha da entrada por um dia inteiro. Eu a olhava toda vez que passava, sentindo seu poder diminuir a cada hora. Não era uma ameaça, era apenas papel. Na noite seguinte, finalmente a abri. Eram páginas e páginas de desculpas, de justificativas, falando sobre as dificuldades que ela passava na época, sobre como ela achava que eu superaria a perda financeira. Ela culpou a ganância, o medo, a vida, culpou tudo, menos a si mesma. No final, ela pedia perdão. Dobrei a carta com cuidado, levei-a para a pia da cozinha, acendi um fósforo e a vi queimar até virar cinzas. O perdão dela não me interessava. Minha vingança nunca foi sobre puni-los, mas sobre me libertar deles. As semanas se transformaram em um mês. A casa começou a se encher de um novo tipo de vida, a minha. Voltei a costurar, mas não por obrigação. Tirei meus velhos moldes do armário e comecei a desenhar coisas novas, peças que eu queria usar, cores que me faziam sentir bem. Mudei os móveis de lugar, abri as janelas que viviam fechadas. Um dia, enquanto cuidava das minhas flores no pequeno jardim da frente, minha vizinha, Ana, uma senhora gentil que morava ali há décadas, parou no portão. Yolanda, ela disse com um sorriso, você me perdoe a ousadia, mas você parece diferente. Seus olhos estão brilhando. Eu sorri de volta. Um sorriso genuíno que não sentia há anos. Acho que finalmente abri as cortinas, Ana. Nós conversamos por alguns minutos sobre coisas simples. O tempo, as pragas nas roseiras. Foi a conversa mais normal e mais curativa que eu tive em muito tempo. Comecei a perceber que a traição de Léo e Marta não tinha apenas me roubado dinheiro e confiança. Tinha me roubado a alegria das coisas pequenas, o prazer de uma conversa com uma vizinha, o sol da tarde no meu jardim, o som da minha própria risada. Eles me transformaram em uma versão menor de mim mesma, uma mulher que andava nas pontas dos pés dentro da própria vida. Agora, eu estava reaprendendo a caminhar com passos firmes. Eu fazia bolos simples nos fins de semana, não para esperar uma visita que nunca vinha, mas para comer uma fatia com uma xícara de chá enquanto lia um livro. A casa, que tinha sido a cena de um crime, estava se tornando um lar de verdade, um refúgio construído por mim e para mim. Certa tarde, encontrei a caixa de metal enquanto arrumava o armário. Pensei em jogá-la fora, em me livrar da última prova física daquele passado, mas, em vez disso, eu a abri novamente. Peguei a fotografia desbotada. Olhei para a jovem Yolanda, sorrindo ao lado do marido, sem saber da escuridão nos olhos da própria irmã. Olhei para o rosto de Carlos, congelado em um momento de felicidade, alheio à bagunça que sua morte deixaria para trás. Eu não senti raiva. Senti uma onda de compaixão por aquela mulher na foto. Ela era tão ingênua, tão confiante no amor que a cercava. Guardei a foto de volta na caixa, não para escondê-la, mas para aceitá-la. Aquela mulher era parte da minha história. A força que eu tinha hoje nasceu da dor dela. Uma noite, meses depois, a campainha tocou. Meu coração deu um pulo, um eco do velho medo. Pela primeira vez, hesitei, mas respirei fundo e fui até a porta. Era Léo. Ele estava mais magro, com olheiras profundas. O carro caro não estava em lugar nenhum. Ele não tentou forçar a entrada. Apenas ficou parado na varanda, sob a luz fraca. Mãe, ele disse,
a voz rouca. Eu precisava te ver. As coisas não estão boas. Eu perdi meu emprego. Ele esperava que a pena funcionasse onde a raiva falhou. Ele ainda me via como a mulher fraca que ele tinha decidido que eu era. Eu sinto muito por seus problemas, Léo, eu disse, minha voz calma, sem um pingo de pena. Mas eles não são mais meus. Você é um homem adulto. Você fez suas escolhas. Agora precisa viver com elas. Ele me olhou e pela primeira vez, acho que ele viu. Não a mãe que ele podia manipular, mas uma estranha. Uma mulher que tinha traçado uma linha no chão e não iria cruzá-la. Você vai mesmo me deixar aqui fora? Sozinho? Ele perguntou, a voz quebrando. Eu não estou te deixando sozinho, Léo. Eu estou escolhendo a mim mesma. É algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Fechei a porta devagar, sem bater. Não senti triunfo, apenas uma tristeza profunda pelo filho que eu perdi, ou talvez pelo filho que eu nunca tive de verdade. Voltei para a minha sala, para a minha poltrona, para o meu livro. O silêncio voltou, mas agora era completo. Era a paz de uma guerra terminada. Minha vingança não foi um ato barulhento e explosivo. Foi um corte limpo, preciso. Foi a decisão de me escolher, de me costurar de volta, peça por peça, até me tornar inteira novamente. E na minha casa, agora verdadeiramente meu casulo, eu estava finalmente em paz. Depois de fechar a porta, o clique da fechadura soou mais alto do que qualquer grito. Foi o som de um ponto final. Fiquei ali, com a mão na maçaneta fria, esperando que meu coração disparasse ou que as lágrimas viessem. Mas nada aconteceu. Havia apenas um silêncio profundo e um vazio que, surpreendentemente, não era de solidão, era de espaço. O espaço que antes era ocupado pela dor, pela raiva e pela preocupação com Léo, agora estava livre. Caminhei de volta para a minha poltrona, sentindo o chão de madeira firme sob meus pés. Sentei-me e peguei meu livro, mas não li. Apenas fiquei ali, ouvindo o tic-tac do relógio na parede, marcando os primeiros segundos da minha nova vida. A guerra tinha acabado, e a única vencedora era a paz que agora habitava a minha casa. Não era uma paz feliz, cheia de risadas, mas uma paz sólida, construída sobre a verdade, por mais dura que fosse. Os meses que se passaram foram como a lenta recuperação de uma doença longa. No início, eu me movia com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a frágil tranquilidade que eu havia conquistado. Eu evitava ir a certos lugares da cidade, com medo de encontrá-los, mas, aos poucos, percebi que o medo também era uma prisão. Um dia, decidi que não me esconderia mais. Fui ao mercado no sábado de manhã, o dia mais movimentado, e andei pelos corredores de cabeça erguida. Ninguém me olhou diferente. Ninguém sabia do drama que se desenrolou entre as minhas paredes. Para o mundo, eu era apenas Yolanda, a senhora quieta que escolhia seus legumes com cuidado. E essa normalidade era tudo o que eu queria. Minha antiga paixão pela costura voltou com força total. Meu pequeno ateliê, que antes era um lugar de trabalho e obrigação, transformou-se em um refúgio criativo. Comecei a fazer pequenas peças para mim, blusas coloridas, saias com tecidos leves. Um dia, Ana, minha vizinha, me viu regando as flores e elogiou a blusa que eu estava usando. Que linda, Yolanda! Onde você comprou? Eu mesma fiz, respondi, com um orgulho que não sentia há muito tempo. Aquela simples conversa plantou uma semente. Comecei a aceitar pequenas encomendas de vizinhos e amigos de Ana, concertos, ajustes e logo peças novas. Minha casa, antes silenciosa, agora tinha o zumbido constante da máquina de costura, um som de produtividade e propósito. Um dia, enquanto Ana tomava um chá comigo na cozinha, ela comentou, de forma casual, que a casa da minha irmã Marta estava à venda. Vi a placa hoje de manhã, ela disse, sem saber o peso de suas palavras. Ouvi dizer que ela está se mudando para outra cidade, para ficar mais perto de uns parentes distantes. Eu apenas balancei a cabeça e ofereci mais um biscoito. Não senti alegria pela queda dela, nem tristeza. Senti apenas a confirmação de que as coisas estavam se ajeitando no universo, como um tecido que, depois de esticado e torto, finalmente volta ao seu lugar. A vida dela não me pertencia mais, nem para o bem, nem para o mal. O fio que nos unia havia sido cortado, e as pontas não podiam mais ser amarradas. O que você faria com essa caixa trancada? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que Léo escondeu e compartilhe essa angústia comigo. Quanto a Léo, as notícias vinham de forma mais fragmentada e dolorosa. Um conhecido em comum mencionou que o viu trabalhando como entregador, que ele havia vendido o carro e se mudado para um apartamento pequeno no centro. Cada notícia era como uma pequena pontada no meu peito, o último eco do amor de mãe que se recusava a morrer completamente. Houve noites em que eu me deitava e pensava nele, no menino que eu criei, e me perguntava onde exatamente eu tinha errado. Mas então eu me lembrava da frieza em seus olhos durante o jantar, da desculpa esfarrapada de que estava me protegendo, e a clareza voltava.
Eu não o abandonei. Eu apenas parei de permitir que ele me afogasse junto com ele. O amor, eu aprendi, não podia ser uma desculpa para a autodestruição. Certa tarde de outono, enquanto organizava o armário de roupas de cama, minhas mãos encontraram o frio da caixa de metal. Eu a tirei de lá e a coloquei sobre a cama. Por um momento, pensei em levá-la para o fundo do quintal e enterrá-la, devolvendo-a à escuridão. Mas a curiosidade falou mais alto. Abri a tampa rangente. Os documentos ainda estavam lá. Provas de um crime que nunca seria julgado em um tribunal. Peguei a fotografia. Olhei para o meu próprio rosto, mais jovem, sorrindo sem saber de nada. Olhei para Carlos, meu marido, cuja morte abriu a porta para toda essa sujeira. E olhei para Marta, minha irmã, o sorriso dela uma máscara perfeita. Desta vez, não senti a dor aguda da traição. Senti uma espécie de despedida. Eu estava me despedindo daquela Yolanda da foto, a mulher ingênua que acreditava que o sangue era uma garantia de lealdade. Ela precisou morrer para que eu pudesse nascer. Com cuidado, separei os documentos. Peguei uma panela velha de metal, levei tudo para o quintal e, com um fósforo, ateei fogo aos papéis. Observei as chamas consumirem os extratos bancários, os contratos, as provas da ganância e da chantagem. As cinzas subiram no ar frio da tarde e se dispersaram, levadas pelo vento. Não era um ato de raiva, mas de limpeza. Eu estava queimando a ponte para um passado que não me servia mais. A única coisa que guardei foi a fotografia. Coloquei-a em uma caixa de madeira simples, junto com outras lembranças antigas. Ela não era mais uma prova, era apenas uma memória, parte da tapeçaria complexa da minha vida. Minha pequena clientela de costura cresceu. Mulheres do bairro vinham até mim não apenas para consertar roupas, mas para conversar. Eu me tornei uma ouvinte. Ouvi histórias de casamentos, de filhos, de perdas e de alegrias. Eu dava conselhos simples, baseados na minha própria experiência. Às vezes, a melhor coisa a fazer é cortar o que não tem conserto, eu dizia, enquanto media a bainha de uma saia. Elas achavam que eu falava de tecido, mas eu falava da vida. Minha casa, que um dia foi um casulo de segredos, tornou-se um lugar de cura, um ponto de encontro para outras mulheres. A solidão foi substituída pela solitude, e a solitude por uma comunidade tranquila e genuína. Eu nunca mais vi Léo ou Marta. Às vezes, me pergunto se eles se encontraram, se a cumplicidade no crime os uniu ou os separou para sempre. Mas o pensamento é passageiro, como uma nuvem no céu. A história deles continuou em algum lugar, mas o meu livro tinha virado a página. Minha vingança não foi um ato de destruição, foi um ato de criação. Eu destruí uma família baseada em mentiras para criar uma vida baseada na verdade. E a minha verdade era simples. Eu merecia paz. Eu merecia a luz do sol entrando pela janela do meu ateliê, o cheiro de bolo no forno, o som da risada de uma cliente satisfeita. Eu, Yolanda, a modista, passei a vida unindo pedaços de pano. No final, a peça mais importante que eu costurei foi a mim mesma, remendando os buracos deixados pelas traições com fios de força, dignidade e, finalmente, paz. A casa não guardava mais segredos. Ela guardava a mim, e isso era mais do que suficiente. Um ano se passou desde a noite em que fechei a porta para Léo. Aquele som do clique da fechadura marcou o início de um tempo diferente, um tempo que era só meu. O jardim floresceu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Talvez porque agora eu tinha paciência para cuidar de cada folha, para conversar com as rosas enquanto tirava as ervas daninhas. Minha pequena clientela de costura se tornou uma fonte de alegria e de sustento. As mulheres vinham com suas saias para encurtar ou vestidos para ajustar, mas ficavam para o café. A casa, que antes era o túmulo de um segredo, virou um espaço de vida, cheia do zumbido da minha máquina e das risadas das minhas novas amigas. Eu tinha encontrado um ritmo, uma melodia suave para os meus dias. A paz não era mais uma conquista frágil, era o ar que eu respirava. Certa manhã de primavera, a campainha tocou. Não era a hora de nenhuma cliente. Fui até a porta, limpando as mãos cheias de linha no meu avental. Era um homem que eu não via há mais de 20 anos. Mais baixo, com os cabelos completamente brancos. Mas os olhos gentis eram os mesmos. Era Roberto, o melhor amigo e antigo sócio do meu falecido marido, Carlos. Ele segurava o chapéu nas mãos, um pouco sem jeito. "Yolanda?" ele perguntou, a voz rouca pelo tempo. "Sou eu, Roberto. Não sei se você se lembra de mim." Meu coração deu um pulo, mas não
não de medo. Era a surpresa de ver um fantasma do passado, um fantasma bom, na minha porta. Eu o convidei para entrar e ofereci um café. Sentamos na cozinha, a mesma onde eu e Carlos tínhamos tomado tantas decisões. Ele me contou que tinha se mudado para longe logo após a morte de Carlos, que não conseguiu suportar a cidade sem o amigo. Agora, viúvo e aposentado, tinha decidido voltar para perto dos filhos. Ele falou sobre o passado com um carinho que me emocionou. Falou da amizade deles, das pescarias, dos sonhos que tinham para a pequena empresa de construção que ergueram juntos. E então, ele hesitou. Yolanda, eu preciso te contar uma coisa. Eu carreguei isso por anos, e acho que cometi um erro em não ter falado nada na época. Ele me olhou, e eu vi uma dor antiga em seus olhos. Pouco antes de morrer, Carlos fez um péssimo negócio. Ele investiu quase tudo que tínhamos em um terreno que, depois descobrimos, não valia nada. Ele foi enganado. Ele perdeu muito dinheiro, o nosso dinheiro. Eu fiquei em silêncio, tentando entender onde aquela história se encaixava na minha. Roberto continuou, a voz baixa. Ele ficou desesperado. Sentia uma vergonha terrível. Ele não te contou porque não queria te preocupar. Ele achava que ia conseguir resolver, mas ele se foi antes. Quando ele morreu, a empresa estava quase quebrada. Havia dívidas enormes. O ar ficou pesado na minha cozinha. A imagem do meu marido, sempre tão forte e seguro, começou a se desfazer. Ele tinha me escondido um fracasso, uma fragilidade. Marta sabia disso. Roberto disse, e o nome dela caiu como uma pedra entre nós. Ela ajudava Carlos com a parte financeira nos últimos meses. Ela sabia da situação real. E Léo também descobriu logo depois. Acho que ele encontrou alguns papéis do pai. De repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrível. A traição deles não nasceu apenas da ganância. Nasceu do pânico, do segredo e de uma tentativa torta de consertar as coisas. Eles não me roubaram apenas por maldade. Eles me roubaram porque achavam que eu não era forte o suficiente para saber a verdade. Eles decidiram por mim. Marta, com seu jeito prático e frio, deve ter convencido Léo de que era a única saída. Desviar o dinheiro da herança pessoal para cobrir as dívidas da empresa, me deixando com o mínimo para que eu não suspeitasse, enquanto eles tentavam salvar o que restava do legado de Carlos. A desculpa de Léo, naquela noite do jantar, de que estava me protegendo, ganhou um novo e terrível sentido. Eles não estavam me protegendo da pobreza. Estavam me protegendo da verdade sobre o homem que eu amava. Eles roubaram meu dinheiro, mas, pior ainda, roubaram meu direito de saber, de chorar pelo meu marido por inteiro, com suas qualidades e seus erros. Agradeci a Roberto por sua honestidade. Quando ele foi embora, fiquei sentada na cozinha por um longo tempo. A revelação não trouxe raiva, mas uma tristeza profunda e cansada. A traição agora tinha um rosto mais complexo. Não era a vilã e o cúmplice contra a vítima inocente. Era uma teia de segredos, vergonha e decisões erradas. Carlos errou ao me esconder a verdade. Marta e Léo erraram ao pensar que tinham o direito de controlar minha vida e meu luto. E eu errei ao ser tão cega, tão confiante, que não percebi as rachaduras que já existiam na nossa família muito antes da morte de Carlos. A caixa de metal nas paredes não guardava apenas a prova de um roubo, guardava o peso de um segredo de família, passado de pai para filho, de irmã para irmã. Naquela tarde, peguei a caixa de madeira onde tinha guardado a fotografia. Olhei para ela de novo, para o sorriso de Carlos, agora tingido pela sombra de uma preocupação que eu nunca vi, para os olhos de Marta, cujo brilho eu finalmente entendi. Não era maldade pura, era o peso de saber demais. E para o meu próprio rosto, o rosto de uma mulher que vivia uma felicidade incompleta, baseada em uma mentira protetora. Eu senti compaixão por todos nós. Éramos apenas pessoas, cheias de falhas, tentando fazer o nosso melhor e muitas vezes falhando de forma miserável. A história deles não me absolvia da dor, mas me libertava do peso de ser a única vítima. Decidi que precisava fazer uma última coisa. No fim de semana seguinte, dirigi até o cemitério. O dia estava claro e com um vento suave. Fui até o túmulo de Carlos. Sentei-me na grama ao lado da lápide fria e pela primeira vez conversei com ele de verdade. Você devia ter me contado, Carlos. Eu disse em voz baixa, para o silêncio. Eu teria entendido. Nós teríamos enfrentado isso juntos. Eu era mais forte do que você pensava. As lágrimas vieram, mas não eram de raiva. Eram de despedida. Eu estava me despedindo não apenas do meu marido, mas da ideia perfeita que eu tinha dele. Estava aceitando o homem real, com seus medos e seus erros. E ao fazer isso, eu finalmente o perdoei. E perdoei a mim mesma por não ter visto antes. Levantei-me, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Ao sair do cemitério, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Por um instante, pensei em não atender.
responder, mas algo me disse que eu deveria. Alô? Eu disse. Do outro lado, uma voz hesitante que eu quase não reconheci. Mãe, sou eu, Léo. Meu corpo enrijeceu, mas minha mente permaneceu calma. Eu esperei. Eu soube que o Roberto te procurou. Ele me ligou. Eu sei que é tarde, mas eu queria que você ouvisse de mim. Eu sinto muito. Eu era jovem, estava com medo. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, protegendo a memória do pai, protegendo você. A voz dele estava embargada, cheia de um arrependimento que parecia genuíno. Eu respirei fundo, olhando para as árvores balançando com o vento. O perdão que eu tinha acabado de dar a Carlos no silêncio do meu coração, eu não podia dar a Léo através de um telefone. O que eles fizeram foi diferente. Eles me trataram como uma criança, me roubaram e me abandonaram à minha própria sorte. Eu entendo por que você fez o que fez, Léo, eu disse, e minha voz era firme, sem tremor. Mas entender não é o mesmo que aceitar. O que você e Marta fizeram me quebrou por muitos anos. A memória do seu pai não precisava da sua proteção, e eu muito menos. Eu precisava da sua honestidade. Vocês escolheram o caminho mais fácil para vocês, e o mais doloroso para mim. Houve um longo silêncio do outro lado. Eu sei, ele sussurrou. Eu espero que um dia você possa me perdoar. Eu já perdoei, Léo. Eu respondi, e era verdade. Eu perdoei para poder seguir em frente. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa que as coisas podem voltar a ser como antes. Elas não podem. Eu te desejo paz, meu filho, mas o meu caminho agora é outro. E, sem esperar resposta, eu desliguei. Não com raiva, mas com a certeza de um ponto final. A vingança não era mais necessária, porque a minha justiça, já tinha sido feita, e ela tinha a forma da minha paz. Voltei para o meu carro, para a minha casa, para a minha vida, inteira, finalmente inteira. O caminho de volta para casa foi diferente de todas as outras vezes. Eu não sentia o peso do mundo nos ombros, nem a ansiedade de um futuro incerto. Pela primeira vez em décadas, eu sentia que o carro, a estrada e o céu me pertenciam. A decisão de encerrar a conversa com Léo não foi um ato de raiva, mas de amor próprio. Foi o reconhecimento de que a minha paz era mais importante do que qualquer laço de sangue que só me trazia dor. Ao estacionar na frente de casa, olhei para a fachada simples, para as janelas que agora pareciam olhos gentis. Ela não era mais uma cúmplice de segredos, mas meu refúgio, meu castelo. A casa e eu tínhamos feito as pazes. Os meses seguintes se desenrolaram com a suavidade de um tecido de seda. A rotina que eu havia construído se fortaleceu. As manhãs eram dedicadas ao jardim, onde as rosas pareciam florescer com mais cor, e as tardes, ao meu ateliê. O zumbido da máquina de costura era a trilha sonora da minha nova vida. Minhas clientes se tornaram amigas. Traziam não apenas tecidos, mas histórias. Falavam dos maridos, dos filhos, das pequenas vitórias e das grandes preocupações. Eu ouvia, oferecia um café e às vezes um conselho. Um bom corte resolve quase tudo, eu dizia. E elas riam, pensando que eu falava de vestidos. Mas eu falava de cortar as amarras, as mágoas, as pessoas que nos diminuem. A solidão que antes me assombrava tinha se transformado em uma solitude prazerosa, preenchida por conversas, pelo cheiro de linha nova e pelo calor do sol da tarde. Numa dessas tardes, uma jovem entrou no meu ateliê. Tinha os olhos brilhantes e um sorriso tímido. Chamava-se Ana. Ela estava noiva e tinha um sonho. Queria que eu fizesse seu vestido de casamento. Ela me mostrou um desenho simples, um modelo clássico, sem exageros. Quero algo que seja verdadeiro, ela disse. Algo que dure. A palavra verdadeiro ecoou dentro de mim. Olhei para aquela moça, tão cheia de esperança, e vi um reflexo da Yolanda que eu fui um dia. Mas não senti tristeza. Senti uma ternura imensa, um desejo de proteger aquela pureza. Aceitei o trabalho com alegria. Fazer aquele vestido se tornou um projeto sagrado. Cada ponto, cada costura era feito com uma intenção. Eu não estava apenas unindo pedaços de pano. Eu estava costurando um futuro, um começo. Enquanto trabalhava no tecido branco e delicado, eu pensava no meu próprio casamento com Carlos. Eu o amei, de verdade. Mas nosso amor foi construído sobre uma base incompleta, com um segredo que ele guardou por medo. Ana merecia algo diferente. Ela merecia a verdade inteira, com todas as suas imperfeições. E eu, de alguma forma, ao criar aquele vestido, sentia que estava ajudando a construir um alicerce mais forte para ela. O trabalho no vestido de Ana me ocupou por semanas. A cada prova, ela trazia a mãe
ou uma amiga, e meu ateliê se enchia de risadas e planos. Eu me sentia parte de algo bom, algo que olhava para frente. Eu tinha encontrado meu lugar no mundo, não como a esposa de Carlos ou a mãe de Léo, mas como Yolanda, a costureira que remendava mais do que roupas. Eu remendava almas, a começar pela minha. A vingança que um dia pareceu tão necessária tinha se dissolvido, dando lugar a um sentimento muito mais poderoso: a gratidão. Eu era grata pela minha força, pela minha casa, pelas minhas novas amizades. Eu era grata até mesmo pela dor, pois foi ela que me quebrou em pedaços para que eu pudesse me reconstruir de uma forma mais autêntica e forte. Um dia, no meio de uma pilha de correspondência, havia um envelope que se destacava. Não tinha remetente, mas o selo era de uma cidade distante, e a caligrafia inclinada e nervosa era inconfundível. Era de Marta. Meu primeiro impulso foi rasgá-lo, jogá-lo no fogo junto com as outras memórias ruins. Mas a Yolanda de antes faria isso, movida pelo medo. A Yolanda de agora era diferente. Coloquei o envelope na mesa da cozinha, preparei uma xícara de chá e me sentei. Respirei fundo, sentindo a calma se espalhar pelo meu corpo. Eu não tinha mais medo dela. Abri a carta. Não era um pedido de desculpas. Era uma longa lista de queixas e justificativas. Ela culpava a situação financeira, a pressão, a memória de Carlos. Escreveu que Léo a tinha abandonado, que estava sozinha e que a vida tinha sido injusta com ela. Em nenhum momento ela reconheceu o mal que me fez. Ela se pintava como uma vítima das circunstâncias, uma mártir de decisões difíceis. A carta terminava com um pedido velado de ajuda, uma insinuação de que eu, como sua irmã, tinha a obrigação de socorrê-la. Eu li cada palavra sem que meu coração acelerasse. A história que ela contava não me causava raiva, nem mesmo pena. Causava-me uma espécie de distanciamento, como se eu estivesse lendo sobre personagens de um livro que eu já tinha terminado. A Marta daquela carta estava presa no mesmo ciclo de mentiras e manipulação de sempre. Ela não tinha aprendido nada. Ela não tinha mudado. E eu percebi, com uma clareza cristalina, que o perdão não significava reabrir a porta, significava trancá-la para sempre, para proteger o que eu tinha construído. Dobrei a carta com cuidado, sem raiva, levei-a até a lareira da sala, que eu raramente usava. Acendi um fósforo e observei o papel se contorcer e escurecer, as palavras de autopiedade se transformando em cinzas. Não era um ritual de vingança, era um ato de libertação final. A história dela não era mais minha. Voltei para o meu ateliê. O vestido de Ana estava quase pronto no manequim, sua saia branca caindo em ondas suaves até o chão. A luz do sol entrava pela janela, iluminando as pequenas pérolas que eu tinha bordado na cintura. Era a coisa mais bonita que eu já tinha feito. Aquele vestido não era apenas um pedaço de tecido, era a prova de que, mesmo depois da maior das tempestades, é possível criar algo puro, algo cheio de esperança. Era a minha resposta para o mundo, para o passado, para todos os que tentaram me quebrar. Minha vingança não foi um grito, foi um sussurro, foi o som da minha máquina de costura, o cheiro de bolo no forno, a risada de uma noiva feliz. Eu não destruí a vida de ninguém. Eu simplesmente construí a minha, em um terreno mais firme, com fundações de verdade e paredes de dignidade. Eu, Yolanda, a modista, tinha finalmente costurado a peça mais importante de todas, a minha própria paz. E ela me serviu perfeitamente. O dia da entrega do vestido de Ana chegou mais rápido do que eu esperava. Era uma manhã de sol, e meu ateliê estava banhado por uma luz dourada que fazia o tecido branco parecer brilhar por conta própria. Ana veio com sua mãe, uma senhora simpática chamada Sônia. Quando Ana se olhou no espelho, usando o vestido pronto pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Ela se virou para mim, o rosto iluminado por um sorriso que parecia capaz de afastar qualquer sombra. É mais do que eu sonhei, Yolanda. Ela disse, a voz suave. É verdadeiro. Sônia me abraçou com força, sussurrando em meu ouvido. Você não faz apenas vestidos. Você costura felicidade. As palavras dela me tocaram de um jeito profundo. Eu não estava mais apenas remendando tecidos rasgados. Eu estava ajudando a tecer novos começos, limpos e cheios de esperança. E ao fazer isso por Ana, eu sentia que estava fazendo por mim também. Por aquela jovem Yolanda que nunca teve a chance de ter um começo totalmente honesto. Na semana seguinte, no dia do casamento, Ana me pediu que fosse ajudá-la a se vestir. Senti-me honrada com o convite. O quarto onde ela se arrumava estava cheio de uma energia vibrante, uma mistura de nervosismo e felicidade. Enquanto eu ajustava o último botão nas costas do vestido, ela me olhou pelo espelho. Yolanda, posso te perguntar uma coisa? Ela disse um pouco tímida. Você foi feliz no seu casamento? A pergunta pairou no ar, simples e direta. A antiga eu teria dado uma resposta vaga, uma mentira educada para não estragar o momento. Mas eu não
não era mais aquela mulher. Respirei fundo e respondi com a calma que a verdade me trouxe. Eu fui, Ana. Eu amei muito meu marido, Carlos. Ele era um bom homem, cheio de qualidades. Mas nós tínhamos um segredo entre nós, um que ele guardou por medo. E segredos, mesmo os que nascem do amor, acabam criando rachaduras. O amor sobrevive a quase tudo, menos a falta de verdade. Olhei para o reflexo dela, tão jovem e cheia de futuro. O melhor conselho que posso te dar não é sobre amor, é sobre coragem. Tenham a coragem de ser honestos um com o outro, mesmo quando for difícil. Construam sua casa sobre a rocha da verdade, não sobre a areia dos segredos. Uma casa assim pode balançar na tempestade, mas nunca vai cair. Ana assentiu, os olhos compreensivos. Ela pegou minha mão e a apertou. Obrigada, Yolanda. De verdade. Naquele momento, eu soube que minha dor não tinha sido em vão. Ela tinha se transformado em sabedoria. E essa sabedoria eu podia agora compartilhar, como um presente. Eu não fui à cerimônia. Meu papel ali estava cumprido. Voltei para casa sentindo uma paz imensa, como a de um artesão que termina sua obra-prima. O ciclo estava completo. A ferida que a descoberta daquela caixa de metal abriu em mim tinha finalmente cicatrizado. E em seu lugar, havia uma nova força. Os anos que se seguiram foram tranquilos. Léo nunca mais ligou e Marta desapareceu completamente. Uma figura fantasma de um passado que já não me pertencia. Às vezes eu pensava neles, não com raiva, mas com uma distância curiosa. Imaginava Léo construindo sua própria vida, talvez tentando ser um homem melhor, um pai mais honesto do que o dele tinha sido. Imaginava Marta envelhecendo sozinha, presa em sua teia de desculpas e amargura. Eu não desejava mal a eles. Eu apenas desejava que ficassem longe da minha paz. Meu ateliê prosperou. Mulheres de toda a região vinham até mim, não apenas pelos meus vestidos, mas pela atmosfera de calma e acolhimento que eu havia construído. Minha casa, antes um mausoléu de segredos, agora era um lugar de vida, de criação. As paredes que um dia esconderam uma traição, agora ecoavam risadas e conversas. Um dia, recebi uma encomenda diferente. Um homem chamado Ricardo, viúvo há alguns anos, me procurou. Sua única filha, Beatriz, ia se casar e ele queria dar a ela um presente especial. Ele me trouxe o vestido de noiva de sua falecida esposa, um modelo antigo, amarelado pelo tempo, mas de um tecido lindo. Eu sei que é um pedido estranho, ele disse, sem jeito. Mas você poderia usar este tecido para fazer um vestido novo para Beatriz? Para que um pedaço da mãe dela esteja com ela no altar. Fiquei comovida com o pedido. Era um trabalho delicado, que exigia mais do que habilidade técnica. Exigia respeito pela memória. Passei semanas desmontando o vestido antigo com um cuidado quase religioso. Cada costura que eu desfazia parecia liberar uma história, um suspiro do passado. Ao trabalhar com aquele tecido, que carregava o amor de uma geração para a outra, eu refleti sobre o legado. Carlos e Marta tinham tentado proteger um legado de mentiras. Aquele homem, Ricardo, estava construindo um legado de amor, de memória e de continuidade. Quando Beatriz provou o vestido novo, feito com o tecido antigo, foi um momento mágico. Era um modelo moderno, mas que carregava a alma do passado. Ela chorou e o pai dela também. Naquele instante, eu entendi o verdadeiro significado do meu trabalho. Eu não era apenas uma modista. Eu era uma guardiã de histórias, uma tecelã de memórias. Eu pegava os fios do passado, os bons e os ruins, e os costurava no tecido do presente, criando algo novo, algo forte, algo que olhava para o futuro sem esquecer de onde veio. Aquela caixa de metal nas paredes não tinha sido o fim da minha história. Tinha sido o começo. Ela me forçou a desfazer todas as costuras falsas da minha vida, a descartar os tecidos podres do engano e da mágoa. E com os fios que restaram, os fios da minha própria força, da minha resiliência e da minha capacidade de perdoar, eu costurei uma nova vida. Uma vida que era só minha. Numa tarde de outono, eu estava sentada na varanda, tomando uma xícara de chá e observando as folhas caírem. O ar estava fresco e o silêncio era confortável. Meu celular tocou. Era Ana. A voz dela era pura alegria. Yolanda, eu só queria te contar, eu estou grávida. É uma menina. Sorri, sentindo uma felicidade genuína por ela. Conversamos por um tempo e ela me contou sobre seus planos, seus sonhos para a filha que estava a caminho. Nós vamos chamá-la de Vitória, ela disse, porque ela representa tudo de bom que construímos juntos. Vitória, um nome perfeito. Desliguei o telefone com o coração aquecido. A vida continuava, os ciclos se renovavam. O bem que plantamos floresce de maneiras que nem sempre podemos prever. O vestido que eu fiz foi apenas o começo da história de Ana, e ouvir sobre seu final feliz era como um presente para mim. Olhei para a minha casa, para o jardim que eu cultivava com tanto carinho. As
paredes não guardavam mais segredos. Elas agora guardavam o som da minha máquina de costura, o cheiro de café fresco e o eco das risadas das minhas clientes. Elas eram testemunhas da minha transformação. A vingança que eu um dia pensei que precisava nunca aconteceu da forma que os livros contam. Não houve confrontos dramáticos, nem quedas espetaculares. Minha vingança foi silenciosa. Foi a minha paz. Foi a minha felicidade, construída com as minhas próprias mãos sobre as ruínas de uma mentira. Eu não precisei destruir a vida de Léo ou de Marta. Eu apenas me recusei a deixar que eles continuassem a destruir a minha. Eu os apaguei da minha história. Não com ódio, mas com a indiferença calma de quem vira uma página para começar um novo capítulo. E meu novo capítulo era lindo, sereno e, acima de tudo, verdadeiro. Eu, Yolanda, a modista, tinha finalmente encontrado o corte perfeito, e ele se ajustava à minha alma como nenhuma outra peça jamais faria. Eu estava em casa, eu estava inteira, e eu estava livre. Outra primavera chegou, pintando meu jardim com cores que eu já nem esperava mais ver com tanto vigor. A vida tinha se assentado numa rotina doce e previsível, marcada pelo zumbido da minha máquina de costura e pelas visitas das minhas clientes, que se tornaram amigas. Vitória, a filha de Ana, já era uma menina sapeca que corria pelo meu ateliê, seus dedinhos curiosos tocando nos tecidos coloridos. Eu a observava e sentia que o círculo da vida, que um dia pareceu tão cruelmente quebrado, tinha se consertado de uma forma bonita e inesperada. Eu era uma senhora agora, de cabelos completamente brancos e movimentos mais lentos, mas com uma serenidade que a juventude nunca me deu. As dores do passado eram como cicatrizes antigas, marcas que contavam uma história, mas que já não doíam mais ao toque. Numa tarde chuvosa de terça-feira, o tipo de dia que convida a ficar em casa com uma xícara de chá quente, a campainha tocou. Não era a hora de nenhuma cliente. Franzi a testa, colocando minha xícara na mesinha ao lado da poltrona. Caminhei devagar até a porta, o som da chuva no telhado fazendo companhia aos meus passos. Quando abri, o ar pareceu fugir dos meus pulmões por um instante. Na minha varanda, encharcado e encolhido, estava um homem que eu quase não reconheci, mas os olhos, aqueles olhos fundos e tristes, eram inconfundíveis. Era Léo, meu filho. Ele parecia ter envelhecido 20 anos nos 10 que haviam se passado desde a última vez que o vi. Estava magro, o rosto sulcado por rugas de preocupação, e suas roupas, embora limpas, estavam gastas e mal ajustadas ao seu corpo. Ele não disse nada, apenas me olhou com uma expressão de derrota total. A antiga Yolanda teria gritado, chorado ou batido a porta na cara dele. A antiga Yolanda teria sentido a raiva queimar no peito, mas eu não era mais ela. Olhei para o meu filho, o homem que ele havia se tornado, e não senti ódio. Senti uma pena imensa e cansada. Era como olhar para um estranho que carregava um fardo pesado demais. "Você vai pegar um resfriado aí fora", eu disse, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Abri mais a porta e dei um passo para o lado. Ele hesitou por um segundo, como se não acreditasse no convite, e então entrou, deixando um rastro de água no meu tapete de entrada. Eu não me importei, era só água. Pedi que ele se sentasse na cozinha enquanto eu lhe preparava um chá e uma sopa quente que tinha sobrado do almoço. Ele obedeceu em silêncio, sentando-se na mesma cadeira onde costumava fazer o dever de casa quando era menino. O silêncio entre nós era pesado, preenchido apenas pelo som da chuva e pelo tilintar da colher na panela. Ele comeu a sopa devagar, com as mãos trêmulas, sem levantar os olhos do prato. Quando terminou, finalmente falou, a voz rouca e baixa. "Marta se foi", ele disse. "Morreu há 6 meses. Um problema no coração." Eu apenas assenti, absorvendo a notícia sem surpresa. De alguma forma, eu sempre soube que o caminho que eles escolheram não terminaria bem. Léo então me contou a história dos anos perdidos. O dinheiro da herança, que parecia uma fortuna, desapareceu rápido. Investimentos ruins, negócios que deram errado, e o principal, a desconfiança mútua. Eles viviam com medo um do outro, cada um achando que o outro iria enganá-lo, assim como fizeram comigo. Marta se tornou uma mulher amarga e solitária, gastando o que restava em luxos vazios. Léo tentou construir algo, mas a base era podre. Tudo o que ele tocava parecia desmoronar. Ele me contou que a vida deles não foi uma aventura, mas um pesadelo longo e cinzento, onde a culpa era uma sombra constante. Ele não estava se justificando.
nem pedindo perdão. Ele estava apenas relatando os fatos, como um prisioneiro descrevendo sua cela. Não sobrou nada, mãe, ele concluiu. E pela primeira vez, ele me olhou nos olhos. Absolutamente nada. Naquele olhar, eu não vi o homem que me traiu. Vi o menino assustado que um dia eu embalei nos braços. A ferida que ele me causou foi profunda, mas o tempo e o meu trabalho de reconstrução a tinham fechado. Eu não podia oferecer a ele o meu coração de volta, pois ele agora pertencia a mim e à vida que eu construí. Mas eu podia oferecer a ele um último gesto de humanidade. Você não pode ficar aqui, Léo, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Esta casa não é mais o seu lugar. Ela agora é o meu santuário de paz, e eu não vou abrir mão disso. Ele baixou a cabeça, esperando talvez que eu o mandasse embora para a chuva, mas eu continuei. Vou te ajudar a encontrar um quarto na cidade. Vou te dar algum dinheiro para recomeçar, mas é só isso. Depois, cada um segue o seu caminho, para sempre. Ele chorou então, um choro silencioso, de quem não tem mais forças nem para soluçar. Eram as lágrimas de um homem que tinha perdido tudo, inclusive a si mesmo. Na manhã seguinte, cumpri minha promessa. Fui com ele até o centro. Aluguei um quarto simples para ele numa pensão e lhe dei um envelope com uma quantia que o ajudaria por alguns meses. No momento da despedida, na calçada cinzenta, ele se virou para mim. Por quê? Ele perguntou, a voz embargada. Depois de tudo o que eu fiz, por que me ajudar? Respirei fundo, o ar frio da manhã enchendo meus pulmões. Porque a minha vingança nunca foi sobre destruir você, Léo. Foi sobre me salvar. E a mulher que eu sou hoje não deixa ninguém na chuva para morrer. Nem mesmo você. Eu não o abracei. Apenas toquei seu braço por um instante. Um toque breve e final. Adeus, meu filho. Virei as costas e caminhei de volta para casa, sem olhar para trás. Eu não senti tristeza nem alegria. Senti um vazio limpo, o espaço final que precisava ser esvaziado para que a paz pudesse preencher todos os cantos da minha alma. Ao entrar em casa, o cheiro da chuva da noite anterior ainda estava no ar, mas o sol começava a romper as nuvens. Fui até meu ateliê e olhei para o vestido em que estava trabalhando. Um modelo simples para uma jovem que iria se casar na primavera. Passei a mão pelo tecido macio. A história com Léo e Marta tinha finalmente acabado. Não com um estrondo, mas com um sussurro. Não com ódio, mas com uma compaixão distante. Eles não eram mais monstros na minha memória. Eram apenas duas pessoas tristes que fizeram escolhas ruins e colheram os frutos amargos. A história deles não me pertencia mais. A minha história, por outro lado, estava ali, na minha frente. Estava nas linhas, nas agulhas, nos sorrisos das minhas clientes e na luz do sol que agora inundava o meu ateliê. Eu tinha costurado a minha própria vida, ponto por ponto, com os fios da resiliência e do amor próprio. E o resultado final era uma peça única, forte e que me servia perfeitamente. Eu estava livre, completamente e para sempre. A caixa nas paredes desvendou um segredo terrível de meu filho, virando minha vida de cabeça para baixo. O que você achou desse meu relato chocante? Inscreva-se para não perder as consequências dessa descoberta.